Glória a Deus. Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Vamos abrir a palavra de Deus, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 6. Estava falando com umas duas pessoas aí, ou três, que o pessoal está meio sumido. O que está acontecendo, né? O pessoal aqui sumiu um bocado, né? Mas está bom. Então quero agradecer a Deus, hein, mais uma oportunidade que Deus me concedeu aí, estar de férias, descansando, relaxando. Estamos aí, eu e minha loira, firme e fortes, pronto para a batalha, amém? Agradeço muito a Deus por cada pessoa da igreja que tem nos ajudado e nos abençoado. Se você quiser ler na sua Bíblia, se não tiver encontrado ou quiser acompanhar aqui no telão, vamos lá? 1 Timóteo capítulo 6, versos 10 em diante, versos 6 a 10, tá bom? Vamos lá. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Pode se sentar. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede nesta manhã, de reunirmos para falarmos acerca da Tua obra, acerca do Teu Evangelho. Quero dizer para você que hoje é o último domingo de janeiro, sempre aí dando ênfase para a jornada feliz. Também estamos aí ainda hoje e estaremos orando pelo projeto de vida, para que Deus abençoe o seu projeto. E nós temos esse hábito de orar sempre em janeiro, dar ênfase em janeiro. E a partir daí a gente deixa para você cuidar do seu projeto, cuidar dos seus sonhos, para você orar. Mas não se esqueça de orar pelo seu projeto. Se a partir do fevereiro a gente não dá, que a gente não vai dar mais ênfase para orar pelo projeto, você continue orando. Aquela cópia sua, você mantenha ela lá na porta da geladeira, mantenha ela lá na cabeceira da sua cama. Esteja entendendo isso, entendendo o plano de Deus, o projeto de Deus. Tem coisas que nós não podemos deixar passar de largo. A gente precisa estar entendendo isso. Então, não se preocupe, hoje é o último dia, onde vamos dar ênfase para a jornada feliz, onde vamos orar pelo projeto de vida, mas você continue orando. E você que está na sua casa, já deixa aí um abraço. Estávamos sumidos aí, aqui da igreja, passeando um pouquinho, dando uma relaxada. Então, Deus abençoe sua vida também, para que nós possamos entender o plano de Deus. E já vamos adiantando que eu não iria pregar hoje. Tem uma escala, tá? E nessa escala não estava eu. Só que Deus me deu uma palavra durante os dias de férias. Inclusive eu mandei lá, fiz até 2 áudios lá, para sair na palavra com o pastor durante o período de férias. Porque pastor, ele tem que ter sabedoria e discernimento, mas Deus continua falando com ele em qualquer lugar. Amém, igreja? Então Deus deu, além daquelas 2 palavras que basicamente está também relacionado com o que eu vou falar hoje, deu esta mensagem. E eu tenho o hábito de escrever, e eu comecei a escrever. E chegando aqui, nós descobrimos que hoje, no segundo horário, 9h30, o Washington, ele está trabalhando, não tem como sair do trabalho, e à noite a Bárbara queria pregar, não vai poder pregar,
E ontem à tarde eu descobri que o pregador das 8 também não iria pregar, não poderia estar aqui agora pela manhã. Então eu falei, então eu já pego o pacote completo das 3, tá bom? Espero aí que a gente consiga atender o alvo e conseguir passar para você aquilo que Deus nos deu. Tema da mensagem, 2 senhores. Esse é o tema. Então a gente pode já ir imaginando que senhor é este. A Bíblia diz que tem 2 senhores. E a quem nós servimos? E o início dessa mensagem, eu quero fazer essa pergunta, não para você, mas a pergunta para nós. A quem servimos? A quem você serve? A que Senhor você presta conta? A que Senhor eu presto conta? E muitas vezes, em um momento longe, até citei um exemplo aqui na virada do ano, de uma menina fazendo gracinha, assim, né? Fazendo gracinha. Não vou traduzir para você agora não, tá bom? Então, pula essa parte. E às vezes a gente está aí também em outros lugares, como esses agora, tirando para descansar, onde foram dias fantásticos, eu e minha esposa, e a gente vê tantas coisas, e tantas possibilidades, da gente dividir a glória, e tentar servir a 2 senhores. Nós vamos ver a referência daqui um pouquinho, mas eu já quero adiantar para você, que é impossível servir a 2 senhores, amém, igreja? Então, essa referência que nós lemos, 1 Timóteo capítulo 6, se a gente continuar no contexto, se a gente pegar do verso de número 1 até o final do capítulo número 6 de 1 Timóteo, a gente chega no verso número 17, e a gente vê Paulo orientando e falando, ordena aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Amém, igreja? Olha o que Paulo está falando. Aqueles que são ricos deste mundo, aquele que tem dinheiro, aquele que tem posses no presente século, que não ponha a sua vida no dinheiro, que não sejam pessoas arrogantes, que não ponham a sua esperança no dinheiro. E o verso 18, Paulo fala que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Amém, igreja? Então já estou mostrando para você que Deus não tem nada contra rico não, tá bom, queridos? Que Deus tem a favor. E ele fala, só vocês não podem ser arrogantes, vocês não podem usar o dinheiro, porque é injusto, você está entendendo? É injusto uma pessoa que sacrifica, que trabalha, que se prepara, 30 anos, por exemplo, numa empresa, e chega ao final lá, ele não ganha um salário significativo. O Léo estava falando para mim esses dias agora, a Jennifer, quantos anos aqui na igreja, optou por sair agora, recentemente da igreja, mas ele veio dar o testemunho para mim, que Deus abriu uma porta para ela, o emprego, ela se preparando, já tem 6, 7 anos que ela está se preparando, e ela está esperando o momento, e Deus abriu as portas, amém, queridos? E eu falei com o Léo, traz a Jennifer cá para contar o testemunho, traz ela aqui para contar para a gente, que ela falou para o Léo, para mim contar, eu falei, não, fala com ela, para ela vir pessoalmente contar o testemunho. Então, não é justo a pessoa se dedicar, se preparar, e ela continuar ganhando um salário baixo. Então, de repente a pessoa consegue ficar rica, ela consegue ter um grande salário, não tem nenhum problema, amém, igreja? Só que a pessoa não pode ser arrogante, não é isso? A pessoa não pode colocar a cabeça no dinheiro. Então, quando a gente vem falando aqui acerca de 2 senhores, é mais ou menos nesse sentido. Em Mateus, no capítulo de número 6, eu quero pedir apenas para segurar, vou colocar só o 24, tá bom? Pode ir. Nós vamos usar só o verso 24, mas o contexto de Mateus, no capítulo de número 6,
Ele vem falando conosco: não ajunteis tesouro na terra, mas no céu. Ajunte tesouros onde a traça e a ferrugem não consome. Guarde os seus tesouros para a vida eterna. Amém, igreja? Guarde os seus recursos para a vida eterna. Porque a Bíblia fala que onde estiver o vosso tesouro, aí está o quê? O vosso coração. Se a sua cabeça estiver no dinheiro, não é isso, doutora Camila? Se o dinheiro, se o seu coração estiver nas posses, sabe? Se o seu dinheiro, a sua cabeça estiver no carro, estiver na casa, estiver no patrimônio, o seu coração também vai estar ali. Então a Bíblia relata para nós que onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. E no verso 24, que é onde diz que não podemos servir a dois senhores. Ninguém pode servir a quem? A dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não tem possibilidade, igreja, de nós servirmos a dois senhores, não. E o contexto vai continuar falando, em Mateus capítulo 6, 25, 26, 27, aí vai falando para nós entendermos que não podemos andar o quê? Ansiosos, amém? Ansiosos. Vamos deixar Deus fazer. Nós propomos passear, sair de férias. Nessa pandemia, a gente não sabia o que está acontecendo. A gente foi tranquilo, chegou na pousada, tinha praticamente ninguém, ficamos lá. Depois fomos fazer um passeio dentro do mar. Nós apesar que nós já estivemos lá, mas retornamos, que vale a pena estar. A embarcação tranquila, pouca gente, tudo de acordo com os padrões, com as exigências daquela cidade. Mas nenhum momento ansioso, tranquilo, sossegado. Não adianta você ficar ansioso, sabe? Fica louco. Então a gente tem que deixar Deus fazer. Não adianta a gente ficar ansioso. Do verso 25 em diante, Mateus capítulo 6, vem relatando para nós. Lá fala que o passarinho, ele não planta, mas ele tem o alimento de cada dia. Amém, igreja? Lá fala que a flor, o lírio do campo, ela é linda hoje e amanhã ela é lançada no fogo. Então, para que nós nos preocuparmos tanto, ficarmos ansiosos? Se o pássaro não planta, ontem mesmo, estava lá em casa, aliás, praticamente todos os dias eu sinto e ouço os pássaros cantarem, e ontem estava uma festa lá, e eu olhei, eles estavam lá no ponto mais alto da casa, e eles estavam lá, dois canários, um casal, namorando, e fazendo a maior festa. Uma festa. Imagina, qual é a preocupação daquele casal de canarim? Eu limpando o jardim, eu e Rubens, ralando no sol quente, e eles lá em cima na sombra, cantando, namorando, sossegado. Amém, igreja? É isso que Deus tem para nós, queridos. Deus tem isso para nós, é para nós não sermos ansiosos, para nós não deixarmos que as coisas deste mundo nos peguem. É por isso que Paulo fala a Timóteo que não tem problema ser rico, não tem problema ter posse, o problema é colocar o coração no dinheiro, colocar o dinheiro no carro, colocar o coração na casa. O problema é a gente ter um recurso e a arrogância nos dominar. Esse é o problema. Quando a arrogância nos domina. Deus já me deu algumas oportunidades de comprar carro zero, algumas. Às vezes a pessoa fica preocupada, meu carro novinho, pastor. Eu falei, o que tem? É para usar. Um dia eu falei com o camarada colocar um saco de cimento no carro. Ele falou, mas você tem coragem? Eu falei, qual o problema? Pior é colocar nas minhas costas.
Pior é colocar nas minhas costas. Carro é para usar. Se arranhar, conserta. Imagina se não arranhasse carro. O Jader estava desempregado. O Jader é o nosso amigo aqui em frente, é lanterneiro. Se ninguém esbarrasse carro, os lanterneiros estavam mal arrumados. Você está entendendo, querido? Então tem gente que tem uma preocupação. Como o pastor Hélio contou um testemunho uma vez, dizer que uma vez o irmão que sentava nos primeiros bancos, ele começou a prosperar. Pastor Hélio, Vale de Jatobá. Ele começou a prosperar. E o pastor Hélio percebeu que ele foi passando para trás, depois ele ficou nas últimas poltronas, e depois ele ficou na porta. Aí um dia ele estava pregando, ele parou de pregar, só assim, o pastor Hélio está meio resolvido, né? Ele saiu assim, chegou lá e falou: o que você está fazendo aqui na porta? Eu estou pregando, você está aqui na porta olhando para a rua. O que está acontecendo? Ele falou: não, porque eu estou vigiando meu carro. Oh, Jeová, tem misericórdia. Estou vigiando meu carro, pastor. Tem gente que tem tanto amor às coisas materiais. Ele se torna tão arrogante porque ele conseguiu alguma coisa que ele acha que aquilo ali é o seu Deus. Dois senhores. Que Deus você serve? E fecha o capítulo 6 de Mateus, fecha assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos, deixa Deus fazer, deixa Deus ser Deus na sua vida, querido. Minha irmã, deixa Deus ser Deus na sua vida. Cuidado, querido, cuidado. Quando Paulo pega 2 Coríntios, no capítulo de número 9, ele vai falando sobre a coleta. E quando ele vem falando sobre a coleta, ele vai orientando as pessoas a fazerem coleta sim, mas o apóstolo São Paulo, ele com muito cuidado e com muito zelo, ele vem falando, fala assim: eu não quero ser pesado a ninguém, eu trabalho, eu faço tendas, eu não quero ser pesado a ninguém. Mas ele não deixa de falar que digno é o obreiro do seu salário, amém, igreja? Digno é o obreiro do seu salário. Se nós, queridos, não buscarmos uma direção clara com relação a isso, nós vamos ter dificuldades para entender aquilo que Deus está falando com a igreja. Nós precisamos entender isso, querido. Coloque para mim 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso de número 14. Lá fala que os que tem um contexto, tá? É o capítulo 9 todo de 2 Coríntios, capítulo 9. Mas o contexto, ele fala coisas tremendas, mas o verso 14 fala que: e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que há em vós. Pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Você pensou, querido, alguém chegar para nós e falar assim: olha, eu tenho, a pessoa perdeu a convivência com você por algum motivo, e ela diz para você: eu tenho saudade daquele tempo que nós vivíamos junto, que nós entendíamos aquilo que Deus estava fazendo, que Deus estava nos dando, para nós compreendermos. Então, queridos, olhem, presta atenção. Nós não podemos permitir que as coisas deste mundo venham nos atrapalhar, não. No verso de número 11,
Fala assim, ó, antes desse 14, fala assim, para quem tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Está aí o 11, pode voltar um pouquinho, 11, só para a igreja acompanhar, para que em tudo enriqueçais, para que em toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, enriquecer, mas continuar dando graças a Deus, amém, queridos? Continuar dando graças a Deus, prosperar, mas continuar dando graças a Deus, prosperar, ter um bom emprego, ter condições, mas continuar na simplicidade, sem arrogância. Queridos, olhem, presta atenção. Tem muitas pessoas que são contra o dízimo. Muitas pessoas são contra o dízimo. Presta atenção nisso. Vou até fechar a Bíblia aqui para me ver se eu não leio mais nenhuma referência. Usar só a última que eu coloquei aqui no script. Quem é contra o dízimo? Vou falar para você, quem não é fiel. Em 37 anos eu nunca encontrei, talvez eu encontre hoje a primeira. E se eu encontrar, levante a mão e fale. Ou me procura depois no particular e fala, pastor, eu sou fiel a Deus, tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, e eu estou arrependido. Mas até hoje, até ontem pelo menos, eu nunca encontrei uma pessoa que é fiel a Deus e fala assim, eu estou arrependido, porque Deus não supriu minhas necessidades. As pessoas que são fiéis, elas não se arrependem, sabe por quê? Porque tem um compromisso de Deus em mantê-las. Quando eu aceitei Jesus, primeiro eu não queria Jesus, mas eu aceitei Jesus. Segundo eu aceitei Jesus, já aceitei mesmo, né? Mas esse negócio de levar dízimo para pastor, não levo não. E de repente eu fiz o voto a Deus de ser fiel nos dízimos. E a minha vida foi começando a mudar, minha vida foi prosperando, foi abrindo portas, Deus foi abrindo portas para a minha vida. Está lá no meu livro, testemunho, em 1 ano e 1 mês, em 13 meses, eu fui promovido 4 vezes na empresa. Em 13 meses, 4 promoções. Nessa época eu tomei uma decisão na minha vida. E eu já ganhava bem, que eu tinha um cargo de chefia. Aí eu pensei comigo, está aqui a Loura, se você duvidar, pergunte ela. Quando eu entrei na igreja do Evangelho Quadrangular, nós morávamos de aluguel, numa cama de solteiro, um cobertor daqueles da oferta, de solteiro. Imagina um cobertor de solteiro da oferta. Nós não tínhamos um lugar para sentar, nossa cadeira era o calcanhar. Os primeiros garfos e primeiros talheres e panelas, botijão de gás, foi tudo levado lá da casa da minha mãe, emprestado, só que nunca devolvemos. Aliás, a panela que eu levei para fazer arroz está lá em casa até hoje. Uma de alumínio batido assim. Tá, Loura? Tá, não tá? Tá. Deve estar, que tem lá, igualzinho. Eu sei que muitas pessoas duvidam quando o pastor fala. Eu sei disso. E eu não tenho problema nenhum de mexer nessa dúvida sua. Não tenho problema nenhum, queridos. Olha, presta atenção, querido. Quem é contra o dízimo? Quem não é fiel. Porque quem é fiel, Deus sustenta. E quem é fiel, Deus sustenta, e Ele continua sendo fiel. Então, muitas vezes, querida, a pessoa ela é contra o dízimo. Porque ela não experimentou. É igual maionese. Eu vi a maionese, sabe que a camarada é bem mais bobo do que o normal? Eu não gosto de maionese, não. Tem gente que fala assim, eu não gosto de filé mignon, não. Não gosto de lombo recheado, não. Eu gosto de carne moída.
Ele gosta de capa de costela. Né? Eu não gosto de carro automático, não. Eu gosto de alavanca, assim. É porque não conhece. Conhece, experimenta, filé mignon. Experimenta um lombinho recheado. Experimenta um carrinho automático, você vê se você não vai gostar. Eu também tive esse problema, eu não gostava de maionese, não. Um dia eu experimentei e estou comendo até ontem. O dia que aparecer na minha frente, eu como. Amém, igreja? Então, a pessoa que não é fiel no dízimo, ele fica falando que é contra o dízimo. Sabe por que ele é contra o dízimo, querido? Ele é contra porque ele não conhece. Então eu quero desafiar você nessa manhã a fazer uma experiência com Deus, a ser fiel nos dízimos, a ser fiel nas ofertas. Por que, pastor, que o senhor está fazendo isso? Porque tem dois senhores na terra. Um é da terra e do céu. O outro é da terra e do inferno. Que ele é senhor. O nome dele é Mamon. E quem é Mamon? Mamon é o dinheiro. Mamon são os poderes deste mundo, que domina a igreja, que domina uma pessoa, que vem, que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo, quer ser fiel, mas não consegue. Ele não consegue entender o plano do evangelismo. Quando a pessoa é fiel no dízimo, ele está abençoando o reino. E nós temos um outro problema dentro da igreja, que também eu não posso deixar de falar aqui. Só vamos usar mais uma referência para fechar. Que é a pessoa que ganha e quer ser fiel, ele usa o envelope de dízimo, mas na verdade, ele coloca uma oferta e usa o dízimo mentiroso. Isso é outro problema dentro da igreja. É um outro problema dentro da igreja. Dízimo é 10%. Se você quiser ser fiel no dízimo, é 10%. 10%. Não é 11, nem é 9. É 10. Quando eu comecei a prosperar demais, eu falei, Deus, o Senhor está sendo bom demais para mim. Quem estava dormindo numa cama de solteiro, quem tinha as panelas e os talheres pegos lá dentro de casa de mamãe, e começar a vida. Eu comecei uma vida tão desgraçada, sem Deus, que eu aluguei um barraco. E quando eu cheguei, a mulher, ela falou, senhor moço, me desculpa, tem uma prateleira velha lá dentro, o senhor tira lá e joga fora para mim. Eu falei, não, vou deixar lá. Sabe por quê? Porque aquela velha, miserável daquela prateleira, toda comida, toda ruída, era o único lugar para nós colocar nossas vasilhinhas velhas, que era tudo trazido lá da casa da mamãe. Então, quando eu comecei a crescer, quando eu conheci Jesus, e quando eu comecei a prosperar, porque tudo que eu tive foi depois que eu entrei na igreja de Evangelho Quadrangular, querido. Tudo que eu adquiri na minha vida foi nos próximos 10 anos. De 83, 84 até 92, 93, foi o período que eu adquiri as bênçãos financeiras na minha vida. Não se engane, depois que eu virei pastor por um chamado, mas eu já tinha tudo que eu tenho hoje. E se você não sabe, eu nunca ganhei como pastor o salário que eu ganhava na Texid, como encarregado. Mas também nunca me faltou nada, não é porque eu sou pastor, porque Deus me sustenta. Então eu sou fiel a Deus, tudo que vier à minha mão, eu estava viajando, eu fui lá, olhei na minha conta, tinha um depósito de R$1.000. Eu fui procurar saber, é para você mesmo, é seu dinheiro. Não é que eu estava precisando, ainda tinha dinheiro na minha conta. Eu fiquei 6 dias hospedado, 2 dias em Angra dos Reis e 4 dias no Rio de Janeiro, hospedado, não era na casa de parente. Dormi um dia lá na casa da cunhada, para agradar a cunhada, só isso. E não passei o cartão de crédito nenhuma vez, graças a Deus por isso. Não trouxe nenhuma lembrança das férias. A única lembrança que eu trouxe foram as lembranças boas, as coisas boas que eu vivi lá. Tudo pago no débito. Então, olha, presta atenção.
Mas eu recebi, eu ganhei aquele dinheiro, colocou na minha conta, eu cheguei aqui sem de dízimo e sem de oferta. Com prazer, com alegria. Então aqui, Senhor, você serve a Deus ou a Mamon? Porque a pessoa que não é fiel ao dízimo, ele é servidor de Mamon. Ele não serve a Deus, ele serve a Mamon. Ele serve ao dinheiro. E quero dizer para você, querido, que na igreja do bairro Independência, nós não temos nenhum problema financeiro. Esse ano, com pandemia em janeiro, nós já arrecadamos mais do que arrecadamos em janeiro, ano passado, sem pandemia. Não precisa preocupar. As poltronas aqui, ó, completamos a igreja agora com as poltronas, tranquilo. Falta 3 parcelas para pagar, mas está tudo programado também, parcela de 3.180 só também, ó, mole para pagar, que foi programado. Tudo certinho. Então não precisa se preocupar com a vida financeira da igreja do bairro Independência. Eu estou pregando isso aqui, querido, porque Deus falou comigo, apesar da igreja Independência ser uma bênção, sermos modelo para outras igrejas, até mesmo do estado. Ainda assim tem pessoas da igreja do bairro Independência que servem a Mamon, que servem ao dinheiro, e acham que não podem ser fiel a Deus o dízimo, não pode ser fiel a Deus as ofertas. Querido, eu desafio você a ser fiel. Quando Deus fala em Malaquias, no capítulo de número 3, no verso 10, que muita gente fala, já estou enjoado de ouvir Malaquias, capítulo de número 3, no verso de número 10, lá fala, coloque-me à prova na vida financeira. Deus o manda colocar a prova na enfermidade, Deus o manda colocar a prova quando a mulher coloca chifre, quando o marido coloca chifre, Deus o manda colocar a prova quando o filho vai para a droga, Deus o manda colocar a prova quando você sofre acidente, não, mas na vida financeira Deus fala, coloca a prova, coloca a prova na vida financeira, faz um teste com Deus. No verso número 8 de Malaquias 3, fala assim, roubará, pois, o homem a Deus? Sim, vós me roubais, e quem te roubamos, Senhor? Nos dízimos, nas ofertas. Nos dízimos e nas ofertas. A minha oferta alçada, sabe quanto que é? O que é oferta alçada? Oferta alçada é aquela que você deposita junto com o dízimo. Toda pessoa que no dia que ele deposita o dízimo, se ele quiser depositar uma oferta junto com o dízimo, isso chama oferta alçada. A minha oferta alçada é 10%. Tem os relatórios aqui, pode, se alguém quiser ver, pode pedir o tesoureiro e abrir lá. Todo dízimo meu, ele está lá, dízimo 10%, oferta 10%. Com a diferença de quando tem centavo, a oferta é maior que o dízimo. O que é roubar? Roubar, se você pegar no Aurélio, dicionário, se você colocar no Google lá assim, e perguntar para o Aurélio o que é roubar, vai falar que roubar é agir como ladrão. Entre outras definições, fala que roubar é agir como ladrão. Como é que o ladrão age? Apropria-se do bem alheio, mediante violência, ameaça ou fraude. O que é fraude? Fraude é engano. A pessoa ganha 5 mil, coloca 100 lá no envelope de dízimo. Fraude, é engano. A pessoa não devolve o dízimo, é roubo. Roubar é apropriar-se daquilo que não é seu, com violência. Olha, presta atenção, querido. Nós não podemos agir assim. Se você e eu, se eu não pagar a CEMIG, o que a CEMIG faz? Corta a luz lá de casa, verdade ou não é? Se eu não pagar a Copasa, o que a Copasa faz? Corta a água. Se não pagar o telefone, para de receber mensagem, não é? Não é isso? E se for de conta, é pior ainda, que eles cortam mais rápido ainda. E Deus? O que Deus faz? Em tese, Ele não faz nada. Compra a Casa Bahia e não paga, não vai para a SPC. Compra o carro e não paga, para você ver. O que acontece? Eles tomam seu carro. Tem um imóvel e não paga IPTU, para você ver, não. Um dia se cobra ele.
Fica tranquilo, que um dia eles vão te cobrar ele. Nem que seja de seus herdeiros. Você morrer e tiver que fazer o inventário. Não é isso, doutora? Aí eles vão cobrar. E Deus, o que ele faz? Verso 9, coloca para nós Malaquias capítulo 3, verso 9. Uma pessoa que não é fiel no dízimo, ele não tem nome no SPC, ele não tem o seu bem, e Deus não tira o emprego, Deus não faz essa violência que o SPC, que o Serasa, que a empresa de carro faz, que a concessionária, que o banco, que a Semic, que a Copasa fazão. O que Deus faz? Com maldição, sois amaldiçoados, porque vós me roubais, sim, toda essa nação. Com maldição sois amaldiçoados. Você já pensou, querido? A gente amaldiçoar a nossa própria família? Sofia está lá em casa agora. Eu e Dalila viemos para aqui, Rafael e Jaqueline foi para o Mineirão, estão fazendo culto lá. Sofia está lá em casa agora. Se eu não sou fiel nos dízimos, eu amaldiçoo a minha neta. Eu amaldiçoo a minha geração. Será que eu quero isso para mim? Porque nós não podemos servir a dois senhores. Feche os seus olhos. Deus está me dando essa mensagem, porque Deus quer tirar o meu Deus, o Senhor do céu e da terra. Ele quer tirar o Deus chamado dinheiro, o Deus chamado mamon do coração de algumas pessoas aqui nessa manhã. E você que está na sua casa, preste atenção nisso. Preste atenção. Seja fiel, seja um investidor no reino de Deus. Invista no reino. Quando você traz o dízimo, você traz a oferta, você está investindo no reino. E o desafio que eu tenho para você hoje, querido, para você hoje, minha irmã, é você se tornar um fiel nos dízimos e um fiel nas ofertas. E eu desafio você a ser fiel a partir de hoje. Não vou causar nenhum tipo de constrangimento, não vou pedir para você vir aqui à frente, eu só quero orar. Vamos ficar de pé. E se tem alguém aqui que não é fiel nos dízimos, eu desafio você, esquece o passado. Para quem é crente, se não devolver o dízimo, tem que pagar 20%, tá? Levítico, capítulo 27. Mas esquece essa parte aí. Mas quem é crente e só nega o dízimo, se ele ficar sem devolver o dízimo um mês, é 20% de juros. Mas você que não é fiel e quer ser fiel a partir de hoje, ou você quer mudar a sua vida. Outro dia eu achei interessante, a irmã chegou lá no escritório, estava eu e o Rubens. Ela falou, pastor, confere para mim o dízimo aí. Ela mais ou menos já sabia que não tinha devolvido, mas ela quis conferir. Abriu-se lá o histórico da igreja, que nós temos tudo. Você fala, pastor, eu quero saber se eu devolvi o dízimo em 2015. Vou mostrar para você. Pastor, eu quero ver se eu devolvi o dízimo mês passado. Eu mostro para você. E mostro quanto também. A irmã perguntou, nós conferimos. Realmente o nome dela não está aqui. Ela falou, então resolve isso agora. Deu o cartão lá de débito, falou, passa no débito o dízimo atrasado. Eu não falei com a irmã que ela tem que pagar 20%, não. Sabe por que eu não falei, irmão? Não falei porque a sinceridade do coração daquela irmã vale muito mais do que 10%, 50%, 1 milhão. Ela é fiel nessa igreja desde o dia que eu entrei aqui. Ela é membro antigo da igreja. Antigo não, senão você vai pensar que ela é velha, né? Quando eu cheguei aqui, ela já estava. E a pessoa fiel. E ela sabia, ela por algum motivo, ela se esqueceu de devolver o dízimo daquele mês. Alguma coisa aconteceu. E quem não está isento disso? Eu quero dizer para você, querido, para você, minha irmã, se por algum motivo você parou de ser fiel a Deus, volte a ser fiel e coloque Deus à prova. Você vai ver se a sua vida não muda, se a sua vida não melhora, se a sua vida não seja transformada.
Eu não estou falando, meu irmão, minha irmã, que eu estou isento de qualquer problema, não. Eu sou sujeito a qualquer problema. Minha esposa é sujeita. Qualquer uma pessoa da minha família é sujeita. É sujeito. Mas Deus tem um zelo muito grande pelo reino, pela palavra. E os que são contra o dízimo é aqueles que não são fiéis nos dízimos. E se você for fiel no dízimo e estiver insatisfeito, me procure para me saber, você vai ser o primeiro em 37 anos. E se você conhecer alguém que é fiel e está insatisfeito porque Deus não o sustenta, me fale também, que eu quero conhecer essa pessoa. Feche seus olhos. Se você por algum motivo deixou de ser fiel, ou nunca foi fiel no dízimo, comece hoje, os envelopes estão lá atrás. Pega o envelope, primeiro dinheiro que vier. Se você tiver conta bancária, vai lá ver quanto você tem lá. Tira 10% e traz para a igreja. Vou receber meu pagamento dia 5, pastor, dia 4, dia 2, dia 3. Primeiro pagamento você vai receber, coloca 10% no envelope. E mantenha a sua regularidade. E daqui 6 meses você fala para mim o que aconteceu na sua vida. Eu oro e abençoo, Pai, cada pessoa que apresenta a sua vida nesta manhã diante do teu altar. Eu repreendo, Pai, o poder do Deus desse mundo chamado Mamon, o Deus chamado capitalismo, o Deus chamado dinheiro, o Deus que tem dominado as pessoas e tem amaldiçoado as famílias. E eu libero uma palavra de vitória, uma palavra de graça, sobre a vida deste que ouve essa palavra, sobre a vida dessa pessoa que está também nos acompanhando pela internet, e abençoo esse que faz um voto ao Senhor, de a partir de hoje, ser fiel nos dízimos e ser fiel na oferta. Que Deus abençoe. Aleluia. Bom dia, igreja. Paz seja convosco, amém? Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra vitoriosa. Nós recebemos nessa manhã, amém? Essa palavra possa estar cada dia aí penetrada no seu coração. E com essa palavra, amém? Pode assentar no seu lugar. Bom dia para você que está no seu lar, está nas redes sociais. Que a paz de Cristo também possa estar rompendo a cada dia sobre a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, com essa palavra ministrada pelo nosso pastor, amém? Palavra poderosa da parte de Deus. Nós sabemos que a nossa vida, queridos, ela não pode ser, a nossa adoração, ela não pode ser apenas em palavras. Nós precisamos o quê? Ter atitudes, porque a fé sem obra, ela é morta. Então, nós precisamos o quê? Ouvir a palavra e colocar ela em prática, amém? E nesse momento, você que é fiel a Deus no seu dízimo, é fiel a Deus na sua oferta, você que vai fazer isso nessa manhã, quer que você prepare no seu coração. Antes do pastor pegar o microfone, eu nem tinha sentado com ele, conversado a respeito dessa mensagem, e eu marquei minha Bíblia aqui em Mateus 6:24, onde ele leu ali que ninguém pode servir a 2 senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, amém? O que isso quer dizer? Isso quer dizer um mandamento de Deus para a minha vida e para a sua vida, que eu e você devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Então a vida financeira, ela não pode ser o primeiro lugar na nossa vida. Deus, Ele deve e precisa ser o primeiro lugar na nossa vida, amém? Então, todo dinheiro que vir na sua mão, seja fiel ao Senhor, amém? Você que entende isso e vai fazer isso nessa manhã, venha até o altar do Senhor, venha com alegria no seu coração, venha regozijando, grata ao Senhor. Talvez você não vai fazer isso hoje, eu quero que você me ajude a orar, amém? Você que vai estar sentado, não vai fazer isso hoje, mas vai fazer outro dia, estenda a sua mão aqui para frente. Vamos orar, abençoando, consagrando esses dízimos, consagrando essas ofertas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós profetizamos, ó Pai, toda sorte de bênção. Nós profetizamos, ó Pai, sobre a vida desses que vem perante o teu altar, ó Deus, entendendo a fidelidade ao Senhor, entendendo, ó Pai, que é o Senhor que é o primeiro
Pai, em suas vidas. Pai, também profetizamos, ó Pai, sobre a vida daquele que não veio hoje. Pai, profetizamos, ó Pai, que o Senhor continue derramando também sobre a vida desse, ó Pai, que não veio hoje, mas nos próximos cultos ele virá, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel, ó Pai, para conosco. E aquilo, ó Pai, que com o Senhor colocar em nossas mãos, seremos fiéis ao Senhor, porque a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos conduz, ó Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Quero convidar a igreja, amém, para se colocar de pé nesse momento. Nós vamos estar orando, amém, pelo projeto de vida nessa manhã. Amém, como o pastor citou aqui, nessa manhã, nós fizemos aqui 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos, amém? Foi 12 dias proféticos que nós fizemos aqui, profetizando. Então não pare, hoje é o último culto, amém? Que nós iremos orar pelo projeto de vida, mas cabe a eu e você continuar profetizando, porque no início de janeiro nós profetizamos aqui que as mãos do Senhor, ela estará sobre a nossa vida nesse ano de 2021, que as mãos do Senhor nos conduzirá até dezembro nesse ano de 2021, e 2021 nós estaremos aqui louvando e agradecendo ao Senhor em 2021 em dezembro. E vamos entrar 2022 dizendo Ebenezer, amém? Até que o Senhor nos ajudou, até que o Senhor nos sustentou. Então quer que você ore juntamente comigo, amém? O Henrique ficou de colocar a arca aqui para mim, sumiu. Quer saber onde que está? Amém? O profeta Henrique pediu uma pessoa aí rapidinho, amém, ô Lucas? Faz favor. Teve um evento de jovens aqui ontem, amém? Eles tiraram a arca daqui, não colocaram. Pediu o Lucas e o Homero para trazer a arca ali para nós, por favor. Amém? Nós vamos estar orando em nome de Jesus por esse projeto, pelo aquele projeto que você escreveu. Amém? Vamos profetizar em nome de Jesus. Enquanto ele está trazendo ali, vamos começar a clamar ao Senhor. Pai, nós te louvamos. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por cada projeto de vida, ó Deus, que foi escrito, ó Deus, nesse ano de 2021. Pai, foi declarado nesses dias, ó Pai, que estamos aqui em janeiro, Deus, que é o ano da Tua presença. Entramos, ó Pai, esse ano de 2021 declarando que não vai faltar a Sua presença sobre a nossa vida, não vai faltar a glória do Senhor sobre a nossa vida, não vai faltar o Senhor como primeiro nas nossas vidas. Pai, não faltando o Senhor em primeiro nas nossas vidas, não faltando a presença do Senhor, Pai, nós cremos, ó Pai, que as bênçãos do Senhor nos alcançará. Nós cremos, ó Deus, que as promessas do Senhor se cumprirá, ó Deus, sobre as nossas vidas, se cumprirá sobre a nossa casa, se cumprirá, ó Pai, nesse ano de 2021, porque é o Senhor que estará conosco, é a presença do Senhor que estará em nossas vidas nesse ano de 2021, e todo homem, toda mulher, ó Pai, todo filho, toda filha do Senhor que carrega a Tua presença, nada faltará na vida dele, ó Pai, porque Davi um dia ele diz, ó Deus, que nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Então eu declaro nesse ano de 2021 que nós somos mais que abençoados pelo Senhor, e não é por nós mesmos, ó Pai, mas é pela Tua presença que habita dentro de nós, que habita nos Teus filhos e habita nas Tuas filhas. Você que crê, tome posse nessa manhã e aplauda o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Tome posse, amém, daquilo que Deus, Ele já liberou na sua vida. Por que, pastor Davis, Deus já liberou na minha vida? Porque a palavra de Deus nos diz, amém, que Deus, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, amém? Ele já nos abençoou, é só nós tomarmos posse, porque ao tempo certo as promessas de Deus se cumprirão na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por este culto, mas antes de orarmos agradecendo, quero falar aqui, amém? Sexta-feira
nessa próxima sexta-feira será a nossa vigília, às 22 horas, amém? Então não fique de fora, nós estaremos aqui, amém? Na vigília das primícias, profetizando ao Senhor, amém? Para este culto das primícias, que é o primeiro culto do mês, e quero motivar você, amém? Aí ali atrás, ali no quadro de aviso, ali está alguns produtos, alguns ingredientes da cesta da Casa da Provisão. Sabemos que todo mês nós temos que montar uma cesta para a Casa da Provisão, amém? Pensando naquele que está lá fora, que precisa comer, que precisa beber, que precisa de um alimento, amém? Então, quero motivar você a olhar ali, amém? Os itens da Casa da Provisão que nós precisamos aqui trazer no culto de primícias, e traga a sua primícias, amém? Traga o seu talento no próximo domingo, em nome de Jesus, amém? Então, vamos para casa louvando, engrandecendo ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pelos teus feitos, te agradecemos, ó Pai, pelas tuas maravilhas, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom, de fato, o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Deus, com o coração grato, estamos aqui, ó Pai, agradecendo ao Senhor por esse momento de adoração, por esse momento de louvor, por esse momento de busca, ó Pai, e que o Senhor nos leve debaixo da condução das tuas mãos para os nossos lares, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Estenda a sua mão, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo o Filho e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Vão em paz, que Deus te abençoe neste domingo e no restante da sua semana, em nome de Jesus.